dia. Meu nome é Cacá Marinelli, sou analista de suporte do sistema Plenos Tech e hoje nós vamos falar sobre arquivos de remessa e retorno. O que são arquivos de remessa? São o processo de registrar os boletos bancários emitidos pelo sistema. Então, hoje os bancos exigem que todos os boletos emitidos sejam registrados. Então, a empresa emite os boletos, seja pela venda, seja por um título avulso, e depois precisa registrar esse boleto para o cliente da empresa pagar. Então, aqui em financeiro, gerar arquivo de remessa, ele vai carregar o boleto padrão que estiver relacionado no cadastro da empresa, boleto padrão, então ele puxa aqui. Se a empresa emite boleto de mais bancos, existe a possibilidade de deixar um como padrão ou não. Mas se deixar um como padrão, tem a possibilidade de vir aqui e mudar, certo? Então, aqui nós temos alguns filtros. No geral, como é um processo quase diário que a empresa faz, usa-se pouco esses filtros aqui, mas existe a possibilidade. Então, pela data de movimento, que é a data da venda e não da emissão do boleto, certo? Pela data do vencimento ou pela data da impressão, que no caso é da impressão do boleto em si, não da venda. Então, se eu gerei uma venda no mês passado e emiti o boleto hoje, eu posso buscar os boletos que foram impressos hoje, não pela data da venda, ok? A possibilidade de integrar empresas, né? Se emite boleto pela empresa 1 e pela empresa 2 e é a mesma empresa, o mesmo CNPJ, então eu busco o boleto emitido pelas duas empresas. É raro, mas pode acontecer, né? Essa situação aqui, esse pendentes não é pendente de gerar o arquivo de remessa, é pendente de título pendente. Então, se ainda está pendente no sistema para fazer o recebimento, esse filtro aqui. Aí, os não gerados e os gerados, que daí já trata sobre o arquivo de remessa. Então, não gerados não gerou o arquivo de remessa ainda e gerados já gerou o arquivo de remessa. Ok? Então, vamos deixar aqui os não gerados, localizar. Aqui tem alguns boletos que foram emitidos lá na empresa mesmo, então não vamos trabalhar com ele. Não faz sentido você registrar um boleto vencido. Mas esses três aqui são novos. Então, o que é o processo de registrar? Marca os boletos que quer registrar e gera o arquivo de remessa. Aí vai abrir uma janela para escolher onde salvar. Por padrão, a gente deixa na área de trabalho. Por exemplo, Sicoob remessa, Sicoob retorno. Então, o usuário salva na área de trabalho, busca a pasta que ele quer salvar, certo? E salva o arquivo lá. Então, vamos abrir uma pasta aqui, Sicoob remessa. Vou salvar dentro dessa pasta. É muito importante observar o caminho que está salvando, porque depois precisa ser anexado esse arquivo no site do banco. Aí na hora de buscar o arquivo, não encontra. Então é importante, muito importante observar onde vai salvar. É, a cooperativa Sicredi tem uma particularidade que eles têm um contador dentro do arquivo de remessa que não pode ser pulado. Então, por exemplo, enviou um arquivo de remessa ontem, era o número 4. Aí gerou um hoje, gerou 5. O sistema tem um contador aqui também no cadastro do boleto. Vou localizar aqui do Sicredi. Então, contador de arquivo de remessa. Por exemplo, gerou 15. Se gerar agora, vai gerar o 16. Se extraviar esse arquivo no computador e for gerar de novo, vai gerar o 17. Na hora de anexar esse arquivo no site, do Sicredi especificamente, o Sicredi vai rejeitar porque está faltando o 16. Tá? Então, dentro do arquivo de remessa do Sicredi, existe um contador
Então não pode extraviar um arquivo, porque daí não vai conseguir enviar. Aí demanda o quê? A gente voltar o contador lá no cadastro do boleto e gerar o arquivo de novo. Ou encontrar esse arquivo dentro do computador em algum lugar, que em algum lugar foi salvo, né? Encontrar ele e dentro do arquivo corrigir o número do arquivo de remessa. Então, vou fazer uma simulação com o boleto do Sicredi. Eu vou mudar o filtro aqui para gerado só para não pegar, só para efeito de demonstração do arquivo de remessa. Localizar aqui, vamos marcar um. Então, marquei aqui, gerar arquivo de remessa. Vou salvar dentro da mesma pasta, que é só para demonstração mesmo. Salvar, ok. Certo? Então, agora se eu for buscar aquela pasta, Cicobi remessa, que é o arquivo do Cicobi, e esse aqui é o do Sicredi. O do Sicredi, que nem eu estava falando do contador, ele tem um contador dentro do arquivo de remessa que o banco acompanha. Então, esse número aqui, ó. Vocês viram que lá no cadastro do boleto estava 15, eu gerei a próxima 16. Se eu perder esse arquivo aqui no computador e gerar de novo outro arquivo, ele vai ser o 17. Porém, na hora de registrar, o banco não vai aceitar porque está faltando o 16. Então, essa é uma particularidade do Sicredi, ok? Esse contador aí. Outro detalhe importante sobre arquivo de remessa. Não pode gerar 2 arquivos de remessa por dia, porque a extensão que o sistema gera é para ser enviado um por dia só. Então, a empresa gera um lote, né, um arquivo hoje com um lote de boletos. Aí, se depois foi emitido mais boletos no mesmo dia, esses boletos novos eles têm que ser num arquivo de remessa do dia seguinte, certo? Então não pode ser gerados 2 arquivos de remessa por dia, porque não vai conseguir registrar o segundo, ok? Então esse é o processo para registrar o boleto, que é gerar o arquivo de remessa e depois tem que anexar ele lá no banco, porque simplesmente o fato de gerar o arquivo não registra o boleto. Tem que anexar esse arquivo no site do banco, daí vem a orientação do gerente da conta de como fazer esse processo através do site, ok? E temos também a opção do arquivo de retorno. O que é o arquivo de retorno? O banco disponibiliza no site um arquivo contendo as informações da movimentação dos boletos que foram registrados. Se foi para protesto, se teve alguma cobrança por alguma movimentação que teve lá, os boletos que o banco recebeu. Então, aqui nas movimentações no recebimento de títulos, tem a opção de buscar esse arquivo de retorno que o banco disponibiliza. O processo é: acessa o site, baixa o arquivo de retorno no computador e importa esse arquivo baixado para dentro do Plenos. Aqui no recebimento de títulos, incluir retorno. Aí vai buscar, esse aqui ele abriu na pasta remessa, não são esses arquivos. Cria-se uma pasta na área de trabalho com o nome Cicobi Retorno, Sicredi Remessa e tal, e busca o arquivo. Aí o sistema vai carregar os boletos que foram recebidos lá no banco. E depois de carregado o arquivo, ele vai encaminhar para essa tela aqui com a lista dos clientes que pagaram, se pagou em atraso, se teve juro, multa e tal, simplesmente esperando o usuário escolher a forma de pagamento que vai salvar, correto? Então, é um processo simples também, que o banco disponibiliza e o sistema facilita a vida do usuário, ok? Esse é o processo de registrar boleto e baixar o arquivo de retorno para baixar os recebimentos.